Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou professor de Química do FACEDUCA e hoje eu finalmente consegui colocar minha cara aqui. Acho que vai dar tudo certo, espero, essa gravação. E bom, vamos dar continuidade, né, com os nossos estudos da Química Orgânica. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguissem nas redes sociais, né, no Instagram é @FACEDUCA. Eu gostaria que vocês também se inscrevessem no canal e que curtissem e compartilhassem esse vídeo. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos hidrocarbonetos. Então, essa é a primeira aula de uma série sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Quaisquer dúvidas que vocês tenham ou sugestões, vocês podem me mandar por e-mail, esse e-mail que está aqui embaixo, que é gcruz.faceduca@gmail.com. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, vocês se lembram que na aula de interações intermoleculares a gente falou que essas interações são muito importantes no regimento das propriedades físicas dos compostos químicos, né? Tanto os inorgânicos quanto os orgânicos, suas propriedades físicas dependem bastante das interações intermoleculares que as suas partículas estabelecem entre si e que nós temos três tipos de interações intermoleculares, que é a ligação de hidrogênio, dipolo permanente e a dipolo instantâneo dipolo induzido. Tanto a ligação de hidrogênio quanto a dipolo permanente são interações intermoleculares que se dão entre moléculas polares, né? São moléculas que são formadas por átomos de diferentes elementos e essas moléculas elas possuem um arranjo espacial que lhes permite possuir polos, né? Existem cargas parciais naquela molécula. Nós temos polos positivos, polos negativos na molécula. E a interação, tanto a ligação de hidrogênio quanto de polo permanente, vai ocorrer através da interação entre esses polos distintos de cada uma das moléculas. É importante frisar que a formação de cargas parciais numa molécula se dá pela distribuição desigual da nuvem eletrônica pela estrutura. Já a interação do tipo de polo instantâneo e de polo induzido é a interação intermolecular estabelecida entre moléculas apolares, né, que não tem, a priori, não tem cargas parciais bem definidas, né? As suas nuvens eletrônicas são homogeneamente distribuídas. Então, essas moléculas interagem entre si, as apolares interagem entre si através das interações de polo instantâneo e de polo induzido, também são chamadas de forças de dispersão. Muitas propriedades físicas vão ser definidas através da intensidade com a qual cada molécula interage com a outra. Então, se há interações mais fortes, isso vai ter uma implicação nas temperaturas de fusão e ebulição, por exemplo. Se há interações mais frágeis, também vai ter outras implicações. Então, é muito importante que nós saibamos olhar para a molécula e analisar que tipo de interação intermolecular vai acontecer entre as partículas de uma dada substância. Então, primeiramente, a gente vai falar das propriedades físicas dos hidrocarbonetos, né? A gente sabe que os hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio apenas, e tanto o carbono quanto o hidrogênio possuem eletronegatividades muito baixas, comparado com alguns outros elementos, tipo nitrogênio, oxigênio, cloro, né? E eles possuem eletronegatividades bastante próximas uma das outras, fazendo com que a ligação covalente entre carbono e hidrogênio seja pouco polar, mas ainda assim trata-se de uma ligação covalente polar. E devido à simetria existente nos hidrocarbonetos, acabam que eles são formados por moléculas apolares. Então, as suas nuvens eletrônicas são homogeneamente distribuídas, não há formação de cargas parciais. Então, sendo os hidrocarbonetos moléculas apolares, eles interagem através das forças de dispersão, né, das interações do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, que ocorre da seguinte maneira: nós temos aqui duas moléculas apolares e elas possuem suas nuvens eletrônicas homogeneamente distribuídas pelo espaço, né, como a gente pode ver aqui, e instantaneamente, né, num dado momento, ocorre uma distorção da nuvem eletrônica de uma dessas moléculas. Então, instantaneamente ocorre a formação de cargas parciais. E acaba que essa formação de cargas parciais nessa molécula induz a formação de cargas parciais na molécula vizinha.
fazendo com que haja, logo após a formação dessas cargas parciais, uma interação entre ambas moléculas. Então, é dessa maneira que ocorre a interação do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Então, é uma interação que depende bastante do contato, né, da área, da superfície existente entre uma molécula e outra. Quanto maior for essa superfície, mais intensa vai ser a interação existente entre elas. Existe uma tendência muito importante que vocês precisam saber, que é em relação à temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos, que é o seguinte: quanto maior a quantidade de carbonos na cadeia, maior vai ser a temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos. Então aqui a gente tem um gráfico, né, no qual se tem a temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos em função do número de carbonos existentes na cadeia. Esse gráfico aqui são para alcanos de cadeia aberta e normal. Então, a gente vê aqui, ó, quanto mais carbonos eu tenho na cadeia, maior é a temperatura de ebulição. Mas por que isso ocorre? Bom, quando a gente tem uma quantidade maior de carbonos na cadeia, eu estou cada vez mais aumentando a minha cadeia carbônica. Eu tenho uma cadeia carbônica cada vez mais longa. Então, se eu tenho uma cadeia carbônica cada vez mais longa, eu tenho uma superfície cada vez maior. Então, ocorre o aumento da superfície de contato entre as moléculas e, portanto, as interações entre elas vão ser mais intensas, porque eu tenho maior quantidade de pontos de contato entre uma molécula e outra. Então, quanto maior for essa quantidade de pontos de contato entre uma molécula e outra, mais intensa vai ser a interação entre elas e maior vai ser a energia necessária para que uma molécula se separe da outra, para que uma interação intermolecular entre ambas moléculas seja rompida. Então, essa é uma tendência muito importante e que ela não vai servir só para os hidrocarbonetos, vai servir para todas as outras moléculas que a gente vai trabalhar, né, de todas as outras funções orgânicas. Então, é muito importante que a gente tenha em mente sempre essas tendências que são apresentadas nos hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos são basicamente o esqueleto de qualquer outra molécula orgânica. Então, essa tendência ela é observada até mesmo em moléculas que não pertencem à classe dos hidrocarbonetos. A gente tem uma comparação, por exemplo, né, do butano com o pentano. O butano, que tem fórmula molecular C4H10 e o pentano C5H12. O butano tem temperatura de ebulição igual a 0,5 graus Celsius e o pentano tem temperatura de ebulição igual a 36 graus Celsius. Então, é uma diferença bem grande, né? A diferença que um carbono faz. É muito importante lembrar vocês de que, muitas vezes, essa tendência de crescimento da temperatura de ebulição, ela é feita relacionada ao peso molecular ou à massa molecular de uma dada substância. Então, é o seguinte, quanto maior for a massa molecular de uma substância, quanto maior for o peso molecular de uma substância, maior será a sua temperatura de ebulição. Então, pode ser que haja essa relação em algum exercício, algum texto, então é muito importante que vocês saibam também, né? E esse aumento de massa molecular se dá devido ao aumento da quantidade de carbonos presente na cadeia, porque quanto maior for a quantidade de carbonos numa cadeia, maior vai ser a massa daquela molécula. Então, vocês podem relacionar esse aumento de temperatura de ebulição tanto com o número de carbonos quanto com a massa molecular. Então, essas duas comparações, essas duas relações são encontradas bastante aí nos exercícios, nos textos em geral. Então, fiquem espertos. Também nós temos a temperatura de fusão, né? Como é que acontece? É basicamente a mesma coisa, né? Quanto maior for a quantidade de carbonos na cadeia, quanto maior for a massa molecular de uma dada substância, maior vai ser a temperatura de fusão. Então aqui a gente também tem um outro gráfico para os alcanos de cadeia aberta e normal, que é a temperatura de fusão em função do número de carbonos. Só que, diferente da temperatura de ebulição, a gente não consegue... Não existe uma tendência muito bem definida, né? A gente sabe que quanto maior for o número de carbonos, maior vai ser essa temperatura de fusão. Porém, esse crescimento não se dá de maneira tão regular. E a gente também consegue observar que existe uma certa anomalia, né? Bem aqui no comecinho, em que a temperatura de fusão do propano é menor que a temperatura de fusão do etano, que é menor do que a temperatura de fusão do metano. Então, esse aqui
anomaliazinha que tem aqui no comecinho, mas a partir do butano a gente só tem o crescimento da temperatura de fusão conforme se aumenta o número de carbonos na cadeia. Apesar disso não ocorrer de maneira tão regular como aquela tendência que a gente observou para a temperatura de ebulição. E uma outra coisa muito importante a se dizer sobre a temperatura de ebulição é em relação aos compostos ramificados. Quanto maior for a quantidade de ramificações numa cadeia carbônica, menor vai ser a temperatura de ebulição. Então, olha aqui, a gente tem 3 substâncias distintas, eles possuem a mesma fórmula molecular, porém, eles possuem um arranjo espacial diferente um do outro. Então, aqui a gente tem o hexano, o 3-metilpentano e o 2,3-dimetilbutano. Reparem que, à medida que o número de ramificações vai crescendo, aqui a gente tem uma ramificação, aqui nós temos 2 ramificações. À medida que o número de ramificação cresce, a temperatura de ebulição decresce. Isso acontece porque o fato de haver ramificações numa cadeia dificulta a interação de uma molécula com a outra, né? A gente tem uma superfície de contato menor. A interação de uma molécula com a outra é mais dificultada. Como nós podemos ver aqui, por exemplo, o hexano tem uma cadeia mais contínua, então é mais facilitado o encaixe de uma molécula com a outra, o que não ocorre no 3-metilpentano e no 2,3-dimetilbutano, né? Tem um encaixe mais dificultado. Então, quanto maior for esse número de ramificações, menor vai ser a temperatura de ebulição. Porque se a gente tem menos ponto de contato, se a gente tem uma superfície de contato menor, então a interação entre uma molécula e outra vai ser menos intensa e, portanto, a energia necessária para romper essa interação vai ser menor. Com isso, a nossa temperatura de ebulição também vai ser menor. E quanto à solubilidade? Bom, a gente sabe que os hidrocarbonetos são apolares. Então, devido à natureza da polaridade dos hidrocarbonetos, eles são praticamente insolúveis em água, né? E essa natureza hidrofóbica, ela aumenta com o crescimento da cadeia carbônica. Então, não sei se você se lembra, mas na aula sobre interações intermoleculares também a gente falou um pouquinho sobre solubilidade. Existe uma regra empírica, né, em que fala que semelhante dissolve semelhante, ou seja, compostos apolares se dissolvem em compostos apolares e compostos polares se dissolvem em compostos polares. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, que mesmo os hidrocarbonetos, né, mesmo alguns hidrocarbonetos sendo apolares, existe sim um grau de solubilização na água, que é um composto extremamente polar. Então, quando a gente não tem uma compatibilidade da natureza da polaridade de duas substâncias, né, como é dos hidrocarbonetos e da água, a dissolução ela vai ocorrer numa extensão muito pequena, né? Ela ocorre, mas numa extensão muito pequena. A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, o pentano, a gente consegue, a 25 graus, nós conseguimos dissolver 38 miligramas de pentano em 1 litro de água. Então, é uma quantidade muito reduzida de hidrocarboneto que pode ser dissolvido numa quantidade relativamente grande do solvente, que é bem polar, no caso a água. Enquanto no hexano, né, nós aumentamos em 1 carbono a cadeia, a solubilidade é de 9,5 miligramas por litro. Então, a cada 1 litro de água, eu consigo dissolver no máximo 9,5 miligramas de hexano. E heptano, eu aumento mais 1 carbono na cadeia. A solubilidade é ainda menor. A gente tem 3,4 miligramas por litro. A cada litro de água, eu consigo dissolver no máximo 3,4 miligramas de heptano. Então, quanto maior for o tamanho da cadeia, menor vai ser a solubilidade desses compostos em água. Em contrapartida, em alguns solventes apolares, muito provavelmente essas substâncias vão ser bastante solúveis, porque também são apolares. Então, gente, vou encerrar essa aula de propriedades dos hidrocarbonetos por aqui. É muito importante que vocês tenham fixados essas tendências que ocorrem para os hidrocarbonetos, porque elas vão servir bastante para a gente analisar as propriedades físicas das outras substâncias, né, que pertencem a outras funções orgânicas.
já que os hidrocarbonetos, como eu disse anteriormente, são basicamente o esqueleto de qualquer composto orgânico. Então, é muito bom ter em mente que esse esqueleto, né, que é basicamente o hidrocarboneto, vai influenciar bastante nas propriedades físicas dos outros compostos orgânicos, mesmo eles pertencendo a outras funções, né, a outras funções orgânicas, sejam álcoois, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aminas, amidas. Então, é muito importante que vocês tenham esses conceitos bonitinhos aí. E é isso, eu agradeço por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E até a próxima!